A paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo ao canal Propósitos de Oração. Neste canal, nós fazemos propósitos de oração, como o próprio nome diz. Para que serve um propósito de oração? Para que a pessoa possa ter uma disciplina de seguir durante um número de dias para alcançar um propósito. Podemos fazer propósitos de 3 dias, propósitos de 7 dias, propósitos de 10, 12, 14 ou até propósitos de 21 e 40 dias. Tudo depende da dificuldade daquilo que você está buscando. Nesse propósito de hoje, nós estamos no propósito que se chama Eu Quero o Meu Milagre. E nesse propósito, nós estabelecemos na preparação dele, a preparação é um primeiro dia de oração, que nós estabelecemos o nome do propósito e o número de dias do propósito. Eu estou explicando isso porque você pode fazer os seus próprios propósitos na sua casa. Você pode, por exemplo, dizer: vou fazer um propósito de oração para receber uma porta de trabalho. Eu vou orar por 3 dias e por 3 dias eu vou orar 15 minutos. É um propósito de 3 dias, de 15 minutos de oração. Você pode colocar um propósito de 15 minutos de oração e 15 minutos de leitura da palavra durante 3 dias, 5 dias, 7 dias. O número de dias é você que estabelece. Você deve dobrar o seu joelho, ou orar de pé, ou sentado em um lugar específico e colocar diante de Deus esse propósito. E depois segui-lo. Deus vai honrar a sua fé, o comprometimento que você assumiu com Ele. Mas antes de fazer um propósito, de fazer a preparação, saiba que se você fizer o propósito, você está fazendo com Deus. Então, seja rápido em cumprir. Eclesiastes 5 fala que aquele que faz um voto e não cumpre é um tolo, porque você está diante de Deus. Agora, dito isso, vamos fazer o propósito de hoje. O propósito é Eu Quero o Meu Milagre. Nós estamos no dia 8 desse propósito. Todo propósito aqui nesse canal tem uma palavra de meditação e depois nós fazemos uma oração específica por esse propósito. Já oramos no dia da preparação e mais 7 dias. Hoje é o 8º dia da oração, que na realidade é o dia 9, porque tem o dia da preparação que a gente não conta. Então, o tema de hoje é: a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Muitas pessoas estão buscando um milagre e elas ficam pensando: por que a porta não me abre? Eu preciso há tanto tempo de uma porta de trabalho e a porta não abre. Eu preciso tanto tempo da porta da saúde, de receber um acesso no Sistema Único de Saúde ou de receber um dinheiro para conseguir fazer uma operação ou uma cirurgia. Muitos estão precisando da porta de uma solução para o seu casamento, uma saída para resolver um impasse com o filho, uma saída, uma porta de saída para alguém da família que de repente esteja preso. Seja qual for a porta que você precisa que se abra, o tema de hoje é que a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. E a leitura que nós vamos fazer está baseada no livro de Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 7. O texto nos diz: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Então, neste texto, Deus apresentou uma visão para João. João estava preso na ilha de Pátimos em solitária. Ele estava preso nessa ilha para viver ali sozinho em função de pregar o evangelho no Império Romano, quando era proibido pregar a palavra de Deus. Ele ficou ali e nos últimos dias de sua vida Deus trouxe para ele as revelações a respeito do futuro. E ele escreveu o livro que se chama o Livro das Revelações. Nos Estados Unidos,
Na língua inglesa, o livro de Apocalipse não se chama Apocalipse, se chama Livro das Revelações, porque foi onde João recebeu as revelações a respeito dos últimos dias e ele deixou anotados e que depois formaram esse livro que é o último livro da Bíblia. Porém, na tradução da língua portuguesa, assumiu-se o nome de Apocalipse, dando ênfase para as coisas ruins que hão de acontecer. O fim do mundo, com a destruição dos ímpios e o arrebatamento da igreja e a salvação dos que são santos, foi traduzido como algo trágico para a humanidade. Mas na língua inglesa, eles preferiram dar o destaque para o aspecto das revelações. Eu prefiro que chamar o livro de Apocalipse como livro das revelações, porque na verdade são revelações que Deus deu a João na ilha de Patmos. Dizer que Apocalipse são coisas ruins, na verdade, não destaca o que de fato aconteceu com o livro. O livro apresenta o conjunto das revelações de Deus. Mas para esse propósito de hoje, o dia 8 desse propósito de eu quero o meu milagre, o texto está dizendo aqui, Deus deu a visão para João a respeito da igreja que estava em Filadélfia. Havia 7 igrejas na Ásia, e uma dessas igrejas era a igreja de Filadélfia. O anjo da igreja corresponde ao pastor da igreja. Deus disse para João, escreva uma carta para o pastor da igreja de Filadélfia. O anjo da igreja é aquele que cuida da igreja, é aquele que está zelando pela igreja. Então Deus disse, e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve. Deus disse para João, escreva para o pastor de Filadélfia o seguinte, isto diz o que é santo. Quem é santo? Santo é só Deus. A palavra santo significa separado. A palavra santo vem do hebraico kadosh, que significa separado. Deus está separado do mundo. Ele está separado do pecado. Ele está separado da iniquidade. Ele está em lugar alto, no lugar elevado. Ele é o Altíssimo. Quando nós dizemos que Deus é santo, nós estamos dizendo, Ele não é como nós. Ele está acima. Ele é santo. Ele é todo-poderoso. Ele é Deus. Ele não é limitado pela morte. Ele é eterno. Dizer que Deus é santo enobrece Deus e corresponde à maior exaltação de Deus. Então, isto diz o que é santo. Em outras palavras, Deus está mandando dizer a você o que é verdadeiro. Em Deus não há mentira, não há falsidade e não há engano. Todas as suas palavras são verdadeiras. Quando ele fala que alguma coisa vai acontecer, ela realmente vai acontecer. Se alguém disse a você que vai acontecer alguma coisa ou que aconteceria alguma coisa e não aconteceu, não foi palavra de Deus. Foi palavra de homem, foi engano do homem que interpretou errado. Alguma coisa que recebeu foi algum sentimento, alguma emoção que a pessoa sentiu e falou a você. Quando a palavra é de Deus, ela de fato vai se cumprir. Então, isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi. Davi foi rei de Israel. Ele tinha a chave para abrir todas as portas que ele quisesse. Ele poderia julgar o povo, ele poderia aplicar justiça, ele poderia realizar a justiça sobre todo o seu território. Quando o texto fala, isso diz o que é santo, ele é o Altíssimo. O que é verdadeiro, a palavra dele se cumpre. O que tem a chave de Davi, ele é rei dos reis. Ele tem a chave para abrir todas as portas para dar a resposta daquilo que nós precisamos. E ele é o que abre e ninguém fecha. Se ele abrir, ele é rei para manter a palavra e dizer, vai ficar aberto. E ele fecha e ninguém abre.
Quando ele fecha uma porta, ninguém pode tirar aquela fechadura. Muitas vezes, Deus fecha uma porta para a nossa vida com a finalidade de nos provocar a olhar para frente. Muitas vezes, o nosso tempo em um lugar já passou e nós ficamos ali, insistindo em permanecer naquela porta. Muitas vezes, Deus fecha uma porta para mostrar que nós estamos errando em alguma coisa e que precisamos melhorar. Então, ele fecha a porta, porque quando uma porta se fecha na nossa vida, nós sentimos naturalmente tristeza, incômodo, inquietação e ficamos muitas vezes sem saber o que fazer, porque não estávamos pensando em sair daquele lugar, em mudar de um bairro, em mudar de igreja, em de repente terminar um relacionamento que na verdade é tóxico, é ruim e que não deveria existir, e muitas vezes Deus faz a pessoa ser transferida para outro lugar justamente para que o relacionamento termine, e aí você fica sem chão e pensando, mas eu esperava que eu ia casar com essa pessoa e de repente aconteceu tudo isso. Mas todas essas portas que se fecham, são portas que se fecham para que você reflita, para que você tenha que pensar a respeito do que fazer, para que você comece a procurar outras portas, outras respostas, outras saídas. E a melhor forma de você procurar uma porta aberta é você seguir a recomendação de Provérbios, capítulo 16, versículo 3, que diz: confia os teus planos, os teus projetos, os teus caminhos ao Senhor e os teus pensamentos serão estabelecidos. Se uma porta fechou, se uma situação está difícil e você não sabe como resolver e precisa de um milagre, comece dizendo: Senhor, me mostra o que eu tenho que fazer. Eu quero colocar essa situação que para mim é difícil e que para mim a única solução que eu vejo é que ocorra um milagre. Eu coloco o meu plano na sua mão e eu peço que o Senhor estabeleça os meus pensamentos. Lembre-se do que o profeta Isaías escreveu no capítulo 55, nos versículos 8 e 9, que o Senhor fala: os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos, porque os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Deus sabe o que é melhor para cada um de nós e Ele sabe como fazer milagre. Ele é especialista em operar milagre. Nós, nesse propósito de oração, no dia 2, nós lemos a palavra da ressurreição de Lázaro. No dia 3, nós lemos sobre a cura de Bartimeu, um homem que era cego e que não tinha esperança nem expectativa nenhuma, e ele alcançou um milagre. E do nada, ou seja, de maneira repentina, o Senhor cruzou o caminho dele. E quando ele viu o Senhor no caminho dele, ele não perdeu a chance. Ele gritou, gritou e clamou, até que o Senhor o notasse, e ele não deu importância que as pessoas diziam: cala a boca, que as pessoas diziam: fica quieto. As pessoas estavam repreendendo ele. Ele não deu atenção a ninguém. Ele, quando teve a oportunidade de se encontrar com Jesus, ele gritou até que Jesus parasse e desse para ele o milagre esperado. A palavra que fica para nós é: o Senhor é santo, Ele é altíssimo, Ele é eterno, Ele realmente governa, está separado do pecado e tem poder de realizar o impossível. Ele é verdadeiro. A palavra dele fala que se nós pedirmos, Ele nos dará. E Ele é verdadeiro quando fala. E Ele tem a chave de Davi, Ele tem a chave de todas as portas. Não existe nenhuma porta que Ele não possa abrir. E se Ele abre, ninguém vai fechar. Por isso é bom pedir que Ele abra. Porque a porta que Deus abre, nenhum homem, por mais poderoso que seja na terra, poderá fechar diante de você. Mas não fique triste se uma porta se fechou, porque quando Ele fecha, ninguém abre. Mas Ele fechou
porque ele tem um propósito. Então coloque a sua vida diante de Deus e vamos orar para que Deus agora opere um milagre na sua vida. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós mais uma vez nos colocamos na tua presença e eu apresento esse irmão e essa irmã que está orando juntamente com esse canal para pedir que o Senhor opere um milagre. Nós estamos orando desde a preparação até hoje por 9 dias. Hoje é o dia 8. Nós oramos também na preparação e nós pedimos que até o dia 12, que vai ser o 13º dia na verdade, que em todo esse propósito de oração o Senhor esteja renovando a força espiritual de cada pessoa e derramando graça, unção, para que consigam vencer as dificuldades para orar, para ler a palavra, para participar dessas orações, para que tenham força, para que consigam se levantar, se reerguer, que sejam renovadas com a presença do Teu Espírito Santo, que recebam a sabedoria de Deus nos seus pensamentos, para que possam escolher caminhos que são compatíveis com a Tua vontade. E se alguém teve uma porta fechada, eu peço agora, traz iluminação, clareza, para que essa pessoa consiga perceber o quão bom foi que essa porta fosse fechada, porque o Senhor tem outra muito melhor do que essa que se fechou. Eu peço que o Senhor agora ajude e visite aquele que está na prisão, aquele que está no hospital e que precisa receber uma cura, aquele que está triste porque perdeu algum ente querido e está pensando, por que Deus levou? O Senhor sabe por que levou. Todos nós temos um tempo para vivermos nessa terra. Deixe que a pessoa descanse em paz. Siga a sua vida a partir de agora para honrar a Deus e fazer o seu melhor por você, para que você ajude os que ficaram aqui na terra e que estão vivos e que precisam de você. Deixe a pessoa que foi descansar. Senhor, eu peço que o Senhor abençoe a todos os teus filhos. Aquele que precisa de uma porta de trabalho, abre, derruba as barreiras, dá sabedoria para quem precisa de sabedoria, restaura e restabelece os casamentos daqueles que não estão sabendo como resolver um conflito com seu marido, com a sua esposa, que recebam agora a sabedoria do Senhor, para que saibam o que fazer, o que dizer e que tenham força, acima de tudo, para perdoar e ressignificar o que ocorreu, entendendo que se a pessoa foi grosseira, ela errou, mas que, glórias a Deus, agora com uma conversa a pessoa pode se arrepender e vocês podem reconstruir a partir de agora um novo relacionamento com um novo homem, com uma nova mulher, transformados pela renovação da mente, pelo conhecimento do Espírito Santo a respeito da palavra. Traz a tua bênção e a tua vitória sobre o teu povo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você viu esse vídeo hoje, agora eu vou deixar aqui um link para que você clique e vai cair no dia da preparação da campanha. Você pode escutar a preparação e depois seguir nos próximos dias. No final do vídeo da preparação vai ter o acesso para o dia 1. No vídeo do dia 1 vai ter 2 links, o acesso para a preparação e o link do dia 2. E assim nós vamos, em todo vídeo vai ter um link da preparação e do lado um link para que você acesse o dia anterior. Então, nesse vídeo vai ter o link da preparação, o link para o dia 7 e embaixo vai ter um link para que você se inscreva no canal. Se você se inscrever no canal e ativar a notificação toda vez que for postado um novo propósito e um novo vídeo de oração, você vai receber a notificação no seu celular. É uma forma mais fácil de você seguir nos propósitos de oração deste canal. Deus abençoe, fique na paz e na graça de Jesus.